todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos abandonou. Então, os discípulos aprenderam. O objetivo da oração nunca deve ter como foco ser o centro da atenção das pessoas, mas sim a aprovação do Senhor. Tem muita gente, às vezes, que vai orar, mas ele quer muito mais a atenção dos outros através da sua oração do que propriamente de alcançar o trono de Deus, de abrir as portas dos céus para que você possa ser ouvido por aquele que concretiza e que dá ordem no momento certo, quando ele ouve uma oração sincera, uma oração que sai lá do nosso coração, uma oração que tem um propósito definido e um propósito dado por ele. Quando Jesus vê isso, irmãos, ele abre os céus e derrama bênçãos sobre nós. E eu gostaria que a gente lesse esse próximo texto. Jesus disse, lá em Mateus 5 e 6, vamos todos ler, vamos lá. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se compraze em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha que palavra maravilhosa. E por isso eu coloquei o tema dessa mensagem como caminho da intimidade. E esse texto tem tudo a ver, porque Jesus está ali ensinando aos seus discípulos, quando ele está falando aqui em Mateus, que isso aqui é o Sermão do Monte, um dos maiores sermãos da palavra de Deus, da parte de Jesus. Ele está lá ensinando e está dizendo para ele, olha para isso que eu estou falando aqui agora. E aí então ele começa a falar dessa intimidade que nós podemos ter. Aqui no versículo 5, ele chama a atenção, e é interessante que ele vai chamar a atenção de cada um de nós. Olha só o próximo, passa para mim o próximo, né? No lugar secreto, Deus sabe quem eu sou, sabe? Jesus, ele retirava-se para orar. Jesus, ele nunca pegou, você já notou? Quando você está lendo a Bíblia, aí Jesus chega com os discípulos, e os discípulos cansados, trabalharam o dia todo, e aí Jesus, quando vai para lá, muitas vezes é numa casa que ele consegue, outras vezes ele vai lá, faz uma barraca para eles ficarem, eles não tinham lugar para repousar a cabeça, mas quando Jesus chegava em qualquer lugar, ele colocava os discípulos ali, se era plano, ele falava assim, eu vou me retirar um pouquinho para lá para mim orar. Eu vou lá, porque Jesus, ele fazia isso no seu particular, na intimidade. Muitas vezes, quando tinha um monte, porque nós temos essa visão, vamos orar no monte. Muitos acham que lá no monte o fogo é maior, que pega o poder de Deus. Não, irmãos, a oração em qualquer lugar é um poder tremendo para a vida do homem. Nós não precisamos de maneira nenhuma estar no baixo ou no alto. O importante é que o seu coração esteja em intimidade com Deus. E se nós queremos ser uma igreja que ora, nós precisamos estar aberto para esse tempo, de olhar para todos os lados e saber que em qualquer lugar que nós estejamos, é o lugar que pode abrir a tua boca e orar. E Deus vai fazer obras tremendas no nosso meio. Isso é bom demais, né? Diferente dos líderes religiosos da época, Jesus, ele não orava para ser visto pelos homens, ele orava porque valorizava a intimidade com seu Pai. Ele orava porque ele amava estar perto do Pai. E muitas vezes, irmãos, os crentes pensam que, às vezes, a oração é até um castigo, que a gente tem que tirar um tempo para ir lá orar. Não.
é um tempo de privilégio, é um tempo de bênção de Deus, porque é o tempo que a gente vai para perto do nosso Pai e abre o nosso coração. Mas se eu e você como igreja não fizermos isso, irmãos, nós vamos cair no que foi dito ali pelo próprio Jesus. Ele falou sobre não faça como os hipócritas. É lá mesmo, isso. A hipocrisia, ela quer dizer o quê? Substantivo, é um substantivo feminino. As características de quem é hipócrita: falsidade, dissimulação, ato ou efeito de fingir, de dissimular os verdadeiros sentimentos, intenções, fingimento, falsidade, sabe? É isso que acontece com quem, de certa forma, é hipócrita. E é isso que Jesus quer que a gente não seja de maneira nenhuma, para que a gente possa chegar diante do Pai. A verdade tem que acontecer na minha vida e na sua vida quando nós estamos diante de Deus. Diante de Deus, irmãos, não adianta mentir. Você pode mentir para a sua esposa, você pode mentir para o seu marido, você pode mentir para os seus filhos, você pode mentir para o seu pastor, você pode mentir para todo mundo, mas quando você chega na presença de Deus, a verdade tem que ser dita. Não adianta tentar esconder, porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece tudo que nós somos, sabe? E é por isso que coloquei ali o título: no lugar secreto, Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quem eu sou. E nós precisamos ser essa igreja conhecida por Deus, sabe? Não só a gente, eu conheço a Deus, de ouvir falar. Não, mas nós temos que conhecer a Deus do agir dEle na nossa vida todos os dias. Nós precisamos buscar isso com todo o coração. O segundo ponto que eu coloquei ali, irmãos, por favor. Olha ali, vamos ler todos, vamos lá. Espera aí só um pouquinho, está tudo vazio. Vamos começar de novo, vamos lá então. Vocês estão vivos aí? Quem está vivo, levanta a mão e dá um glória a Deus aí, irmão. Amém, né? Desperta tu que dormes, desperta aí. Acorda aí o teu irmão que está do teu lado e vamos lá então, né? Vamos lá então. Quando o quarto está vazio, eu estou vazio. Olha só que coisa tremenda. É verdade, porque é o que acontece. Muitas vezes eu não vou lá para o quarto como Jesus está mandando. Quando eu não vou para o quarto está o quê? Vazio, porque não tem a minha presença. Mas o pior de tudo, irmãos, é que eu também estou o quê? Vazio, porque eu não estou no quarto com Deus. Sabe, por isso Jesus está falando e trazendo para nós essa mensagem, dizendo que nós precisamos nos encher. E aí eu sempre tenho um ditado que eu me lembro, e ele fala assim: saco vazio não para em pé. Saco vazio, ele vai ficar caído, murchinho ali, vai lá. É assim também o crente. O crente, quando não vai buscar a presença de Deus, a intimidade com Deus, ele fica, de certa forma, vazio. Ele fica ali, e é interessante que quando nós estamos vazios, irmãos, alguém vai tentar preencher o vazio que está em nós. Se eu não buscar a Deus, você pode ter certeza que vão ter muitos se oferecendo para tomar o lugar que Deus estaria tomando se você estivesse lá dentro do seu quarto orando, lá dentro do momento em que você separa o lugar secreto com Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos arraste até esse lugar, porque o quarto não pode ficar vazio, e nem eu posso ficar vazio, porque senão os desejos da minha carne, sabe, as paixões que me atacam todo dia, eles vão tomar conta. É um minutinho sequer, irmãos, só um minutinho sequer, basta para você se desviar. Eu, de vez em quando, estou lá e eu estou louvando a Deus, adorando, daqui a pouco vem um pensamento que... Aí começa um pensamento, eu falo assim, meu Deus, de onde surgiu esse pensamento? Está amarrado, destruído, detonado em nome de Jesus. Não é verdade? É comigo só isso, irmão? Contigo também acontece, sim ou não? Eu estava ali na presença de Deus e, de repente, eu falo, de onde apareceu essa armadilha de Satanás na minha vida?
Porque se a gente não cuidar, irmãos, com a nossa alma, irmãos, nós perdemos a direção, o inimigo vai começar a agir e tomar o lugar dele. Nós, como crente, precisamos estar cheios de Deus, cheio da vontade de Deus, do propósito de Deus. Nós somos uma igreja que ora. Eu queria começar a dizer isso, irmãos, porque esse é o propósito. Se eu chegar lá no fim do ano e olhar para a igreja, e a igreja estiver no mesmo nível de oração, quando nós começamos esse ano, eu vou me sentir fracassado, eu vou olhar para trás, puxa vida, não fiz um bom serviço. Hoje de manhã nós tivemos aqui, pela manhã, e graças a Deus, nós tivemos aqui o retorno de algumas pessoas que já começaram a dizer que vão buscar a Deus de todo o coração. Eu e você, nós precisamos tomar. Eu não quero ser chamado de hipócrita, como Jesus falou, porque fala de oração, mas não ora. Fala de oração, que a oração é tudo, mas não tira tempo, e nós precisamos tirar tempo. E como é a batalha? Nesses dias, Deus tem me acordado de madrugada, porque a primeira pessoa que vai ser tempo todo tocado por esse chamado é o pastor da igreja. Porque uma coisa, se eu não faço, irmãos, quem é que vai fazer? Sabe? Se eu não busco a Deus em primeiro lugar, como é que eu vou chegar aqui e falar com vocês a respeito disso? Então Deus tem me dado esse tempo, tem me acordado de madrugada que não tem jeito, eu posso querer dormir, mas o sono não vem, porque esse tempo é o tempo que Deus escolheu para a gente estar junto dEle. Glória a Deus, igreja. Temos que ser sensíveis para que Ele possa viver em nós e fazer a vontade. Olha só o que diz aí em Mateus 26, 40, né? Até o 45, esse texto é um texto, um dos textos que eu gosto muito, porque é Jesus num momento mais difícil da vida dele, né? E eu gosto, não é porque está sendo a dificuldade de Jesus, não, é porque a gente vê ali como é a nossa situação, porque assim como acontecia na vida dos discípulos, assim também acontece na nossa vida. E muitas vezes a gente aprende mais com os erros dos homens do que com os acertos. Sim ou não? Não é verdade? E olha só o que diz o texto. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. E aí Jesus falou: vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora. Perguntou ele a Pedro. Pedro estava ali, Pedro era o líder do grupo deles, né? E aí Jesus: você não pode aguentar comigo, você que é o homem que eu escolhi, olha, eu estou aqui já, hoje é o dia que vão me entregar na mão dos pecadores, e eu estou aqui e você está aí dormindo, eu estou aqui agoniando, porque eu sei o que está me esperando, que eu vou passar pela prova, eu vou passar agora, nesses dias, pela morte. E aquele povo não teve coragem de ficar com Jesus, nem uma hora sequer. É interessante que vai continuar. Aí, 41 diz: vigiem e orem para que não caiam em... Irmãos, é melhor você confessar tentação do que você confessar pecado. Sim ou não? É ou não é? Jesus está dizendo ali para eles: olha, orem para que não caiam em tentação. Mas a primeira palavra, vigiem e orem. Sabe, e quando a gente está no posto de oração, quando a gente está no lugar da presença de Deus, que Deus, estamos falando com Ele, irmãos, aquele tempo ali é um tempo de vigilância, é um tempo que a nossa alma, ela vai batalhar conosco ali, vai ser uma luta travada entre alma e espírito, onde a gente vai estar ali, batalhando. Mas Jesus falou que a gente precisa fazer isso para não cair em tentação. Porque quando a gente cai em tentação, já era. E aí ele diz ali: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diga aí para o seu irmão que está do seu lado: irmão, a carne é fraca.
O maior problema que o homem tem não é o homem confiar no outro homem, é o homem confiar nele mesmo. Quando a gente confia, a gente fala assim, maldito homem que confia no homem, então eu não posso confiar em ninguém. Você não pode confiar em você mesmo, porque é nesses momentos que a gente pisa na bola. Quando a gente pensa que está com tudo, a gente não está com nada. Nós precisamos então pedir, olha só o versículo ali, 42, né? Olha só o que diz. E retirou-se outra vez para orar. Olha só como Jesus tinha essa visão de não orar perto dos discípulos. Ele orava sempre longe, porque ele queria intimidade com o Pai. E aí ele disse assim, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Versículo 43. Quando voltou de novo, os encontrou, porque os seus olhos estavam o quê? Pesados. Estava ali, não conseguia ficar. Jesus já tinha ido lá e falado com Pedro, Pedro, você não pode me acompanhar pelo menos 1 hora. E aí Jesus volta, está dormindo de novo. Os olhos pesam quando a gente vai buscar Deus. A gente é capaz de ficar a madrugada inteira vendo uma série. A gente é capaz de ficar um monte de tempo vendo os jogos das Olimpíadas. Mas quando a gente fala que vai orar de madrugada, os olhos ficam assim, né? Querendo lá cair tudo, né? Porque a gente tem a tendência, irmãos, a orar. É um momento que é uma batalha espiritual e por isso que o diabo não quer deixar que você chegue nesse lugar. Ele quer que você fique sempre aquém. E é por isso que nós, como igreja, estamos estimulando uns aos outros a estar orando. Nós estamos aqui nos nossos cultos, você já notou que todos os cultos eu tenho parado no momento, às vezes antes do culto, às vezes depois do louvor e às vezes no final. A gente vai orar uns pelos outros, porque nós precisamos tomar posse desse tempo, desse ano, que é uma igreja que ora, e nós vamos orar para a glória de Deus Pai, irmãos. Nós vamos orar. Eu quero que a igreja possa se enganjar nesse metodologia da oração, para que a gente possa buscar ir mais longe. Olha só o que aconteceu. Olha ali, versículo 44. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vamos ler todos juntos? Vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Olha só que coisa tremenda. Eu deixei aí, não sei se você colocou em outro lugar. Você tirou a parte de baixo. Estava ali na parte de baixo. Quando o quarto está vazio, pessoas são entregues na mão de pecadores. Quando o quarto está vazio, irmãos, nós somos entregues na mão dos pecadores. Sabe, ali, nós vemos ali, Jesus está falando, era o objetivo de Deus, para que Jesus fosse entregue? Sim. Era para Jesus ser crucificado? Sim, para morrer em nosso lugar. Mas assim como aconteceu com Jesus, e Jesus estava indo lá pedir auxílio aos discípulos, dizendo, ore comigo, eu estou passando por uma necessidade, a minha alma está cheia de choro, de dor. Ele foi para Deus 3 vezes e perguntou, mas se não for da tua vontade, que seja feita a tua vontade na minha vida. Se tu não puder afastar isso de mim, que se cumpra o teu querer. Olha só como Jesus falava, Jesus estava querendo o carinho, o amor daqueles homens do lado dele, mas aquelas pessoas estavam adormecidas. Desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus nos chama a atenção e nós precisamos entender que quando nós não estamos no quarto orando, o quarto está vazio, pessoas estão sendo cada dia entregues na mão do inimigo, irmãos. Quando a gente não ora como igreja,
Quando a gente não ora como o povo de Deus para salvar vidas que estão perdidas, irmãos, pode ter certeza que o inimigo de nossas almas, ele abre portas, é discoteca, não é discoteca mais, né? Não tem mais discoteca, né? São bailão, é rave, né? Balada, agora é balada, né? Balada. Quem já foi embalado aí? Alguém já foi embalado aí? Né? Ninguém foi embalado? Poxa, você tem santo nessa igreja, né? Glória a Deus. Puxa vida, eu nem vou pregar mais, né? Pelo amor de Deus. Mas duvido que não tenha alguém que arrastava o pé, para lá e para cá, né? Fazia, né? Pode ter certeza. Mas, sabe, porque o inferno abre portas a todo tempo. E é interessante que quando eu não estou no quarto, o quarto está vazio, eu estou vazio, e ao mesmo tempo pessoas estão sendo levadas pelo inimigo. Os nossos filhos, irmãos, estão sendo levados. Tem alguns aqui que até de dentro da igreja, tem uns aqui que estão aí dando bobeira, porque estão querendo ver lá fora, e quando vai ver lá fora, irmãos, quando entra lá, é difícil sair. É como Ló, né? Que Ló, ele levou a sua família para Sodoma, mas para tirar Sodoma de dentro deles foi difícil, para tirar os filhos. E nós precisamos entender que nesse tempo que nós estamos no quarto, querido, nós estamos defendendo a nossa casa, nós estamos defendendo nossa igreja, nós estamos defendendo os nossos vizinhos, porque a nossa oração nunca deve ser voltada só para nós, ela precisa ser compartilhada. É como nós estamos falando, uma igreja que ora, uma igreja que vive, uma igreja que compartilha o amor de Deus. E quando a gente faz isso, irmãos, a gente consegue repreender todo o mal. Sabe? Jó fazia isso, e ele fazia com cuidado tremendo, porque ele pegava e ele então ia fazer os sacrifícios dele. Então ele lembrava, eu estou fazendo um sacrifício, mas eu vou fazer os sacrifícios também pelos meus filhos. Vai lá que meus filhos, eles fizeram alguma coisa que não agradou a Deus, então ele já apresentava os sacrifícios e falava, Senhor, vai lá e abençoa os meus filhos. Ele orava, ele se antecipava, ele era um homem proativo na fé, ele era um homem que cuidava da sua casa, e nós também precisamos, irmãos, tomar essa decisão, porque quando não tomamos, muitas vezes os nossos filhos, eles podem ser alcançados pelos laços do diabo. Quando um pai e uma mãe não tira tempo de oração, sabe, irmãos, você está deixando de proteger o seu filho através da vida espiritual. E eu e você precisamos fazer isso. Olha só o que diz a Bíblia, Efésios 6,18, vamos ler todos juntos, vamos lá. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Pode passar, 1 Tessalonicenses, olha só que versículo grande, difícil de decorar, né, irmão? Vamos lá, como é que diz lá? Orar sem cessar. Agora vira para o seu irmão e fala com ele, orai sem cessar. Fala aí, irmãos. É isso que nos exorta a palavra. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, lá em Efésios, ele está dizendo, em todo o tempo no Espírito. Sabe, esse é o tempo de oração em que a gente está lá. Você está dirigindo o teu carro, mas você também pode estar orando. Você não vai fechar os olhos, né? Glória a Deus, aleluia, Senhor, protege, não deixa acontecer. Não adianta. Se tu orar com os olhos fechados, não adianta. Mas você pode abrir os seus olhos e você orar. Você está lá no teu trabalho, você está lá, você não vai parar para roubar o tempo do seu patrão, você não vai fazer isso, mas você vai estar lá orando, está trabalhando, mas ao mesmo tempo em espírito, você pode estar ali chamando a presença de Deus para aquele lugar. O apóstolo Paulo fala, vigiando com toda a perseverança súplica para todos os santos. Orar uns pelos outros. Olha aí, você conhece essa pessoa que está do seu lado?
tua esposa, né? É você, puxa vida, né? Mas é tua namorada, às vezes, né? É teu companheiro, mas geralmente olha para o outro do lado, você conhece, você sabe o nome dele. Dá um tchauzinho para ele aí, vai, né? São coisas assim. Mas não seria bom se a gente soubesse o nome dos nossos irmãos? Mas não seria bom também se a gente pudesse confessar uns aos outros e dizer: olha, irmãos, eu estou passando por uma luta. Lá em casa eu estou numa batalha em favor dos meus filhos, em favor do meu casamento, sei lá o que está acontecendo. Mas se você abrir o seu coração, nós vamos ter facilidade de estar orando. E é por isso que nós precisamos de gente para orar. Gente, quanto mais gente ora, mais o poder de Deus se expande pela face da terra, irmãos. Nós precisamos buscar, orar por todos os santos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Não precisa parar. A gente pode fazer isso o tempo todo. A gente pode buscar a Deus o tempo que a gente quiser, irmãos. A oração, quando eu estou caminhando pela praia, eu estou orando e pedindo: Senhor, vai abençoando. Eu vou passando perto das casas, né? E eu vou orando: Senhor, abençoa cada casa, Senhor. Eu não sei quem mora ali, mas eu sei que o Senhor tem poder para agir na vida dessas pessoas. Porque muitas vezes pode estar acontecendo coisas terríveis dentro dessas casas. E quando você vai lá e ministra uma palavra de oração, que você está lá apresentando a Deus aquele lá, irmãos, Deus pode mudar a situação daquela casa. Quantas vezes eu estava andando na praça ou andando lá na calçada e às vezes eu olhava para uma pessoa e eu via o semblante dela estava triste, e eu chegava perto dessa pessoa e eu ia perguntar: você está precisando de alguma coisa? E aquela pessoa então na mesma hora começava a chorar, a abrir o seu coração: eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. E eu falei assim: eu posso orar por você? E muitas vezes essas pessoas pedem para a gente orar, irmãos. Nós precisamos ser crentes ativos, pessoas que vão fazer a diferença nessa Navegantes. Nós não podemos esperar simplesmente porque Deus quer usar eu e você para que essa obra seja feita. Hoje de manhã eu estava aqui conversando e duas pessoas: pastor, vamos fazer grupos para sair visitando a rua, nessa nossa rua, visitar as casas aqui, vamos na outra rua, visitar lá também, lá naquela, e a gente vai anunciando, e a gente vai pedir a eles. A gente pode orar, e se a pessoa abrir a casa, nós iremos entrar e orar, e pedir para que o Espírito Santo de Deus faça morada naquele lugar, irmãos. Mas nós precisamos tomar atitude, nós não podemos ficar dentro de quatro paredes. Nós estamos aqui, o Carlos começou aqui com a palavra, nós estamos aqui no conforto, olha que ar-condicionado maravilhoso, a poltroninha aí, a cadeirinha está bem gostosinha, né? E a gente tem tudo aqui do bom e do melhor, né? Mas a gente tem que entender que tem gente que não está passando por essa situação, e pessoas que estão longe de Deus, pessoas que estão precisando, e a oração é um ponto que a gente pode alcançar essas vidas. Olha agora sim, o que diz lá em Romanos 8, 26 e 27. Olha, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabe, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Eu queria perguntar aí, quem tem fraqueza, levanta a mão. Eu tenho fraqueza. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo. E uma das formas, irmãos, é quando a gente vai ler a Bíblia e a gente vai aprender que o Espírito Santo também é Deus. E Ele, por ser Deus, Ele está vivendo em nós, irmãos.
nós temos toda a força que a gente precisa para caminhar aqui na terra até o dia em que nós vamos receber a coroa da vida. Nós não temos falta de nada, porque afinal de contas, quem é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? Quem é que pode, irmãos? Ninguém pode nos separar. E o apóstolo Paulo está aqui dizendo, aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. Deus te conhece por dentro e por fora. Não adianta você querer, não, vai, a minha mente não, Senhor. Ele vê tudo, ele faz um exame completo na sua vida. Terceiro, irmãos, vamos para o terceiro ponto. Vamos ler, vamos lá. Filhos são gerados em lugar de intimidade e não nas praças. O que você quer dizer com isso, pastor? Intimidade é no lugar secreto. Jesus mandou a gente ir para onde? Entra no teu aposento, no teu quarto, não é isso? Sim ou não? Quarto é lugar de quê? De intimidade. Intimidade, quando você se casa, e aí você, quem casa, quer casa. Mas quem casa quer também o quê? Uma boa cama para eles poderem desfrutar daquilo que Deus deu para cada um de nós, sim ou não? Lá é lugar de intimidade. Assim também deve ser o lugar de intimidade espiritual. Não só a intimidade sexual que a gente tem com a esposa, com o marido, de maneira nenhuma. Mas precisamos sim deixar que esse lugar seja um lugar apropriado, onde haja algo que nós possamos conhecer melhor a Deus. Sabe, porque os filhos são gerados em lugar de intimidade. E não é nas praças, apesar que isso acabou, né, irmãos? A gente agora tem lugar aí que a gente está vendo coisa que até Deus duvida, né? Tem intimidade em qualquer lugar, né? Fala a verdade. Tem intimidade demais. Em alguns países aí, isso daí diz que eles colocam na vitrine e tudo. É uma loucura. Mas o lugar de intimidade é lá. E o lugar de intimidade é onde são gerados filhos. E é assim também que nós devemos gerar os filhos espirituais, irmãos, na nossa vida. É o momento onde a gente tem lá com Deus e a gente clama a Ele por pessoas, que a gente clama a Ele por filhos e filhas espirituais. Filhos na fé, irmãos, que nós precisamos gerar para que possamos, em nome de Jesus, ganhar esse mundo para Cristo. Olha só o que diz ali em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do quê? Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque quando eu nasci, irmãos, espiritualmente eu nasci de Deus. Não foi pelo sangue, não foi pela carne, mas foi pela ação espiritual do perdão de pecado que veio através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu entrego minha vida para Jesus, irmãos, eu nasci de novo. Mais uma vez aí, volta-se lá no ventre. Foi como Nicodemos que estava lá e ele não sabia. Jesus fala assim, você tem que nascer de novo, Nicodemos. Ele fala, mas como? Eu já sou um homem velho, como é que eu posso voltar lá no ventre da minha mãe e nascer de novo? Então Jesus explica a ele, fala para ele, olha, você não é mestre em Jerusalém, você não sabe da palavra de Deus, como é que você não sabe? Você precisa nascer da água e do Espírito. Nascer de novo, irmãos. É algo que tem que acontecer, e quando isso acontece na nossa vida, nós vamos viver aquilo que Deus tem para nós. É por isso que nós precisamos de gerar filhos espirituais, ali batalhando, e uma das formas, irmãos, é quando a gente conhece a Deus, e a gente sabe que tem uma pessoa que a gente quer ganhar para Jesus, e a gente está lá, e está todo mundo dizendo, isso daí não adianta, esse cara aí não vai de jeito nenhum, esse não tem jeito, isso daí é um pau torto, pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Morre torto, como diz, mas
no poder de Deus não é assim. Pau torto vai se endireitar, irmãos. Vai se endireitar porque se nós abrirmos a nossa vida e colocarmos ali o nosso coração na intimidade com o Pai, clamando por aquela vida, Deus pode fazer milagre. Deus pode fazer milagres. Quem aqui é um milagre de Deus? Levanta a mão. Você é milagre de Deus? Glória a Deus, né? Eu conheço alguns aqui na igreja, eu não vou falar, mas que todo mundo fala assim, meu Deus, pastor, todo mundo falava assim, esse camarada aqui não tem jeito. E eu estou aqui hoje, pastor, eu gosto da Bíblia, eu gosto de orar, eu gosto de ficar na presença de Deus. E aí, o que diziam dele? Que não tinha um jeito, que não dava como mudar aquela vida. Para Deus nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Glória a Deus, irmãos. Tudo é possível para Ele. E por isso nós devemos buscar Ele de todo o coração. Olha o próximo versículo que nós vamos ler. João 15, 14 a 16 diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado o quê? Amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis o quê? Fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome me pedires ao Pai, Ele vô-lo conceda. Glória a Deus, irmãos, é uma palavra de liberação para nós, porque Ele está dizendo, olha, eu não chamo vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas eu chamo vocês de amigo. E aí Ele diz ali, né, não foi vocês que me escolheu, foi eu que escolhi você. Muitas vezes a gente pensa aí que nós estamos de pé porque nós amamos a Deus. Não, é porque Deus nos ama primeiro. Não foi eu que escolhi. Geliel não tinha de maneira nenhuma condição de escolher a Deus, mas foi ele, pela misericórdia e graça do Senhor, que um dia olhou para mim e escolheu para que eu pudesse ser filho dele. Glória a Deus, irmãos. E para isso, irmãos, agora eu tenho uma tarefa. Não, ele diz ali, para que vades e deis fruto. Tem um texto que fala e dê muito fruto, né? E ele continua, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires. Ele está dizendo aqui, irmãos, que se nós estivermos em intimidade com Ele, Ele abre as portas dos céus para abençoar a nossa vida, a vida daqueles que estão à nossa volta. Quarto e último tema, diz ali, ó, intimidade gera recompensa. Quem gosta de recompensa aí? Quem gosta de recompensa, irmãos? Glória a Deus. Recompensa é bom, né? Fala a verdade. Aqui nós temos o que aconteceu com Jesus. Olha só o que diz esse texto. Vamos ler todos juntos agora, bem forte. Vamos lá. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Essa foi o resultado do sacrifício de Jesus. E aí então Jesus, ele é crucificado, ele é colocado lá no sepulcro, e aí ele sobe aos céus, e quando chega no céu, e aí como é que o Pai o recebe? O Pai o recebe com honra,
O pai recebe com tapete vermelho, lá, vem agora meu filho, vem agora, porque você não só vai mandar lá na terra onde você estava, mas agora eu te entrego. E aí Jesus fala até para os discípulos lá, na comissão que ele deu a nós, lá Mateus 28, 19 e 20, ele diz, todo poder é me dado no céu e na terra, portanto vão, e ele começa a dizer, mas ele fala, todo poder é me dado no céu e na terra. Agora ele tem o poder, porque é isso que acontece quando nós, irmãos, experimentamos a intimidade com Deus. A intimidade abre a porta no mundo espiritual, sabe? E quando a gente começa a caminhada, parece difícil, porque tu vai lá e ora 1 hora, e aí não dá, você passou a orar 2 horas, e aí você sai de lá, você olha, está tudo igual, meu Deus, tudo acontecendo do mesmo jeito, não tem nada diferente. Mas aí, irmãos, você só vai perceber quando você estiver fazendo a obra, porque os sinais, o quê? Acompanharão os que creem. Os sinais acompanharão. Quer dizer, os sinais de Deus não é uma coisa que fica parado, mas é algo que está em ação, está se movendo a cada dia. Então, quando eu estou parado, eu não vou manifestar a glória de Deus, porque eu sozinho vou manifestar a glória de Deus para mim mesmo. Não, tem que haver uma atitude de dar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim por diante, sair a buscar o que Deus manda a gente fazer, o que? Dar frutos. Porque quando a gente sai, a gente vai ver, e aí a gente vai dar o bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para uma pessoa, e daqui a pouco, quando você vê, aquela pessoa já está abrindo o coração, ela já está de forma diferente, sabe? Isso acontece, irmãos, quando a gente vai orar pela pessoa, e aí o que acontece? Acontece que aquela pessoa começa a experimentar de Deus, sabe? Uma coisa tremenda. Uma vez eu estava lá em casa, aí tocou o telefone, e a pessoa falou assim, pastor, você podia vir orar aqui? Porque a minha esposa, ela está com a garganta toda inflamada, ela não consegue falar, ela está aqui de cama, e eu acredito que Deus pode curar, mas ela não acredita, pastor, ela não acredita de maneira nenhuma. Olha só que furada que o cara falou, comigo. Estava lá, eu falei, tá bom, eu vou aí então, prepara aí que daqui a pouco eu estou chegando, peguei a Elma, minha esposa, vamos lá, e chegamos lá, e aí eu peguei a palavra, tinha escolhido um texto, li com ela um texto, e aí eu falei assim, agora nós vamos orar, e aquela mulher estava lá, sem poder falar nada, e aí eu expliquei a palavra para ela, tudinho, e aí eu comecei a orar, e aí eu coloquei a mão na cabeça dela, irmãos. E aí, então, aquela mulher começou a suar. E ela suava. Só que, outro ponto que eu esqueci de falar. Era frio, para doer. Estava um negócio que eu estava cheio de casaco, a Elma estava com casaco, e estava todo mundo lá na sala com casaco. E um frio terrível, Estava dando perto de 8 a 10 graus naquele dia. Lá em Brusque, Isso, E aí, então, eu comecei a orar por aquela mulher e, de repente, ela começa a derreter, Era o que eu estava vendo. E é interessante que ela começou a suar. Eu falei assim, meu Deus, um frio desse, essa mulher está suando, ela vai morrer, eu pensando. E eu orando para ela. Olha para ver como é que são as coisas. O cara que está orando está ali preocupado. Essa mulher está passando e ela começa a sentir um fogo, e o fogo vinha. E aí, era a primeira vez que eu estava tendo contato com esse fogo que vem de Deus, esse fogo que a gente ouve lá na Bíblia, que a gente está vendo que está escrito. Naquele dia foi a primeira vez que eu estava vendo, mas aquela mulher então começou a suar e suava, e ela começou, vai morrer, e eu falei assim, meu Deus, vim orar para a mulher, ela vai morrer, e eu estou pensando, eu não estou falando, só pensando, irmãos, que a gente não fala para mostrar fé, e aí está lá, e aquela mulher está lá, rapaz, e ela vai pegando, daqui a pouco aquela mulher vai, ela estava perto, ela ficou em pé no sofá, e daqui a pouco ela se joga para o sofá, e eu falei assim, morreu, cara.
E aí eu só sei que, quando eu olhei para aquela mulher, ela estava lá e ela botou a mão assim na garganta, ó, as duas mãos, e fez assim, oh, 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 oh. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Né? Eu estava orando para curar, eu estou matando a mulher agora, não pode, né? E eu só sei que aquela mulher, ela começou, ela foi voltando, daqui a pouco ela foi parando de gritar, aí daqui a pouco ela começou a falar. Ela começou a falar, e ela falou assim, eu fui curada. Sabe, irmãos, essas coisas não tem como tirar da nossa mente. E isso foi conquistado, sabe, através de quê? De tempo na presença de Deus, na intimidade com Deus. Com o tempo que a gente estava orando, porque muitas vezes eu pensava que aquele tempo era um tempo perdido, mas era o tempo em que Deus estava criando intimidade comigo, porque Deus gosta de se revelar aos seus filhos. Deus gosta de se revelar aos seus filhos, irmãos. Olha só que coisa tremenda. A oração, olha, preste atenção, eu vou ler aqui o que eu peguei, isso aqui na internet, eu quero ler para vocês. A oração pode ajudar a alcançar vitórias pessoais e profissionais, pois pode fortalecer a fé e dar coragem para enfrentar desafios. Algumas vitórias que podem ser alcançadas através da oração são, primeiro, vencer a tentação, vencer batalhas espirituais, superar obstáculos, alcançar objetivos, reduzir o estresse e a ansiedade, despertar a esperança, sentir-se mais feliz e alegre, salvar vidas da perdição e ver pessoas sendo curadas de doença. É isso que acontece quando a gente ora. É isso que acontece quando a gente tem intimidade com Deus. Eu estava aqui, engraçado que há 2 semanas atrás, eu recebi um casal, um casal veio na igreja, eles são fundadores da igreja, eles começaram essa igreja aqui, assim quando eu vim para cá, era o João e a Neiva, eles dois, né? E eu sempre vou lá, no Machado, né? E aí, na segunda-feira de manhã, na sexta também eu estou lá, que eu vou pregar lá na empresa do Festa, e aí eu sempre passo, porque eu faço visitas, eu vou aproveitar e fazer visita a esse casal. E aí então eu cheguei, né, lá na casa desse casal, e aí estava lá batendo papo, tomando um café, tomamos um café junto, né? E aí estamos lá conversando, aí daqui a pouco eu vou embora. Não, eu vou embora, gente, que eu tenho um compromisso. E aí eu peguei, deixa eu orar aqui com vocês. E aí eu comecei a orar com eles. Eu comecei a orar, e aí estou lá orando normalmente, né? Que seria uma oração por eles, né? Aí daqui a pouco o Espírito Santo fala comigo assim, agacha, pega na canela desse homem, e você vai orar para que eu cure ele. Você vai orar agora. Sabe, essas coisas acontecem assim de repente. O Marcos estava aqui, acho que na outra semana que pregou na quarta-feira, ele estava falando. Porque não é a gente que dirige, é Deus que faz as coisas. Não é o tempo que eu quero, mas é o tempo de Deus na minha vida. E aí, então, eu cheguei a ouvir aquilo, meu Deus, né? Aí eu peguei, fui lá, agachei, botei a mão lá na canela dele, e eu fui e orei. Senhor, em nome de Jesus, eu estou aqui porque o Senhor está mandando, e eu sei que tudo que o Senhor fala acontece. Então, em nome de Jesus, agora eu repreendo todo o mal, que o Senhor cure e tire as dores da canela desse homem agora, em nome de Jesus. E eu orei, levantei, eles ficaram olhando para mim assim, né, pela atitude, né, porque tu imagina, tu está em pé e de repente tu vai lá e ajoelha, né, e ele já tinha me falado sobre essa dor, que já estava há muito tempo, e eu vim embora. E aí chegou aqui, há 2 domingos atrás, eles estavam ali, pastor, o senhor não sabe de maior, sabe aquele dia que você foi lá em casa, pastor? Aquele dia, quando o senhor fez lá, que eu nem entendi, o senhor estava orando, de repente o senhor foi e abaixou, e o senhor começou a orar pela minha canela. Pastor, eu não estou sentindo mais dores na minha canela. Sabe, irmãos, são coisas assim que acontecem,
Mas não é a gente que mede, é o Espírito Santo de Deus, é Deus que vai fazendo. Então eu queria incentivar você, meu irmão, minha irmã, a orar, a buscar a Deus, não no teu tempo, mas no tempo dele. Nós somos uma igreja que ora, uma igreja que vive, e uma igreja que faz o que, irmãos? Compartilha o amor de Deus. E se nós fizermos isso, irmãos, não teremos lugar para ninguém sentar aqui, vai ter que ter fila para entrar nessa casa, porque as misericórdias de Deus vão alcançar a cidade de Navegantes. Agora imagine se todos nós tivermos esse posicionamento, de sermos uma igreja que ora e busca a presença do Senhor. Eu queria que o grupo viesse aqui, nós vamos cantar uma música, né? Você tem essa música aí? Ele não sabe, ninguém falou para ele. Como é que é o nome da música? Fervente oração. Tem aí, hoje de manhã nós tocamos ela, vê se tu... Em fervente oração. Em fervente oração. Sabe, é interessante que essa letra da música, ela fala de oração. Que quando a gente ora, Deus ouve a oração. Mas a gente precisa vir primeiro e entregar no altar do Senhor. Sabe, irmãos, eu podia sair daqui hoje, nessa noite, que eu não fiz uma mensagem evangelística para pessoas que precisam aceitar Jesus, apesar que serve também. Mas eu, como pastor, me sinto no dever de não dar a vocês oportunidade de fazer um voto com Deus nessa noite. Porque se a gente ficar simplesmente falando, mas a gente não se posicionar, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E isso tem sido o mal de muitas igrejas, porque saem palavras maravilhosas do altar, palavras poderosas que atingem o nosso coração, mas ao mesmo tempo não se dá a oportunidade de ter uma atitude concernente às palavras que nós pregamos. E eu gostaria de dar a você hoje a oportunidade de fazer um voto de ser um homem, uma mulher de oração. Eu não estou para dentro da tua casa dizer que você deve orar esse horário, não, muito pelo contrário. Mas você vai escolher um dia, todos os dias, uma hora para você estar ali na presença do Senhor. Ah, pastor, então o senhor vai forçar a igreja? Não vou forçar, mas vou sim incentivar você a fazer. Porque eu creio que se você tem a mesma batalha que eu, irmãos, nós precisamos de encorajamento, nós precisamos de estímulo um ao outro, estimular uns aos outros, para que nós possamos alcançar essa vitória. Porque se a oração é o poder de Deus, irmãos, para mudar o coração das pessoas, nós precisamos tomar posse dela, amém? Então, enquanto a gente canta, eu gostaria que você pudesse, nessa hora, se você quiser, eu quero me comprometer, pastor. Nós hoje, pela manhã, você sabe o número de pessoas, Fabiana? Você tem aí, né? A Fabiana está ali. Já arranja outra listinha para você, tá, Fabiana? Você sabe quantas pessoas? 10, 12 pessoas, né? 10, 12 pessoas nessa manhã, eles falaram, Senhor, pastor, nós nos comprometemos a entrar todos os dias na nossa casa, tirando um tempo para oração, porque crente vazio não para em pé. Se o quarto está vazio, eu também estou vazio. Enquanto o quarto está vazio, pessoas estão sendo tomadas pelo diabo, estão sendo entregues na mão de pecadores. E eu, como igreja, irmãos, preciso, de certa forma, mudar essa situação. Vamos ouvir essa música? Vai, Mara.